errado. Agora sim. Boa tarde, amigos. Hoje, 31/7/2020, eu, Antônio Machado, pré-candidato a vereador em Taboão da Serra, estou aqui com Maurício Lourenço, presidente do PT, pré-candidato a vereador em Taboão da Serra. Boa tarde, Maurício. Vamos bater mais esse papo, querido. Muito boa tarde, Machado. Bacana. Maurício, mais um dia aí para a gente falar hoje sobre Covid, né? Vou passar os números de Itabuão aqui e já deixar avisado que hoje a gente vai falar também, né? Sobre o setor de trabalho, né? Como as mudanças que vão ter aí, que já estão acontecendo no Brasil, em Taboão da Serra e no mundo. O mundo nunca mais será o mesmo depois de 2020. Essa é uma realidade, né, Maurício? Com certeza. Bom, vamos lá. Óbitos em Taboão da Serra, 204 óbitos. Ontem era 198, quarta-feira 197. Significa que de ontem para hoje foram 6 pessoas que faleceram, né? E de quarta para quinta, uma pessoa. Ou seja, crescendo e infelizmente crescendo rapidamente o número de óbitos em Taboão, né, Maurício? O número de casos também confirmados aumentou bastante, era 2.951 casos na quarta-feira e hoje já está em 3.170 casos confirmados em Taboão da Serra. Isso significa que de quarta para quinta, 100 pessoas fizeram o exame, o resultado dessas 100 pessoas chegaram confirmados, e de ontem para hoje, 170 casos vieram como confirmação. O meu filho fez o exame ontem e vai ter que esperar uma semana, porque a mãe de um amigo que ele teve contato, né, trabalha junto, tal, foi confirmado o Covid. E aí ele foi aqui no posto do Helena, do Marabá aqui, né, e fez o exame, aquele que vai até o cérebro lá para medir, para poder tirar o que precisa. E infelizmente deu esse número aqui de 170 pessoas. Eu não sei exatamente quanto tempo eles estão levando para confirmar os casos, mas o resultado para ele só em 7 dias. Ou seja, estão aumentando aqui em Taboão da Serra o número de exames por dia, né? 100 confirmados na quinta e hoje sexta já está aparecendo como mais 170 casos confirmados. É um número que assusta. Assusta por demais, né, Maurício? Com certeza, Machado. Aliás, é, essa situação do Taboão da Serra, a gente está normalizando, mas é muito anormal, viu? Aproveitando para mandar um abraço para eles que sempre participam da live, né? E, assim, hoje eu vi um estudo que demonstra que Taboão da Serra é a segunda cidade mais vulnerável do Brasil para a disseminação do Covid-19, porque tem uma série de índices, né, sociais e de habitação, densidade demográfica, que leva a cidade a chegar nesse nível de vulnerabilidade, né? A primeira cidade no Brasil é a cidade de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. É uma cidade grande, muito pobre, muitas áreas de habitação, de ocupação, né, sem regularização, sem infraestrutura, né? Então, são os dois principais problemas dessas cidades, né? Alto adensamento populacional e, apesar de ter uma boa rede de saúde pública básica, né, as chamadas UBS, a cidade não consegue dar conta do combate na disseminação do Covid-19. Então, Taboão da Serra, a segunda do Brasil, a primeira é São João do Meriti, no Rio de Janeiro.
uma cidade lá com 480 mil habitantes, e Taboão com 289 mil. Só que tem mais um índice que conta contra o nosso município, e esse do Rio de Janeiro. As condições de trabalho também dos trabalhadores são muito precárias, e também há alto índice de deslocamento para os trabalhadores chegar no seu local de trabalho. Que é em São Paulo, Osasco, Embu, Barueri. Então, há uma grande mobilidade dos trabalhadores saindo da cidade, né? E isso também ajuda a disseminar o Covid-19. Então, como você mesmo tem dito, uma parte da população aqui de Taboão da Serra considera a cidade como uma cidade dormitório. Porque, na verdade, só 35% dessa população é que trabalha pela cidade. A maioria, quase 70%, trabalha fora da cidade. Então, você tem razão quando você fala que a cidade ainda no nível, tem diminuído, mas ainda está no nível de cidade dormitório. E isso também é muito ruim nessa questão da diminuição da disseminação do Covid-19 na cidade. E, às vezes, o cidadão mora aqui, no bairro dele não está tendo um caso, mas ele vai trabalhar lá na capital, Barueri, Osasco, Embu, Carapicuíba, e pode trazer de lá para cá. Isso é uma realidade. E aí, como a política pública da cidade é uma cópia, né? Uma cópia do que acontece no governo do Estado, a gente também ainda aumenta o nosso nível de vulnerabilidade, infelizmente. Mas a gente fica na torcida para que esse nível aí de contaminação pare, para que a população volte. Não será normal, teremos um novo normal. Mas que não haja mais óbitos, como você relatou aí, 204. Impressionante. 204 óbitos hoje, casos em andamento 208, era 213, 3.000 casos confirmados, era 2.951, 1.927 casos em acompanhamento, era 1.729, 16 internamentos, ou seja, casos internados aqui em Taboão da Serra, 16. Aí tem aquilo que a gente vem falando aqui, os casos que são internados fora da cidade de São Paulo, né? Inclusive, fora de Taboão da Serra. Na realidade, a gente está uma cidade limítrofe aqui de São Paulo, tem muito hospital particular. Quem tem plano de saúde acaba indo para São Paulo para ser internado. Em São Paulo, 22.389 óbitos. No Brasil, 91.377 casos de óbitos no Brasil. Era 88, quando a gente falou na segunda-feira, estava em 86, 85, né? A gente estava falando do limite de 85. E hoje já estamos em 91.300. Significa que até a noite, divulgados os dados de hoje, a gente está chegando a 93 mil pessoas. Ou seja, mais uma semana e a gente vai ter passado dos 100 mil com toda certeza, né? São 2.613.789 casos confirmados no Brasil. É muita coisa, é reflexo da forma que o governo federal vem vendo essa situação da pandemia, infelizmente, da pior forma possível, que é não acreditar que os números chegariam nesse. Então, São Paulo, como eu falei, 22.389 óbitos, Ceará, 7.613 óbitos, Rio de Janeiro, 13.198 óbitos. Eu vou organizar aqui por mortes por estado, maior quantidade, porque assim a gente pega os estados que mais morreram. Pernambuco, 6.484, Pará, 5.694, Amazonas, 3.236, e aí quando eu ia dar aqui o índice de Paraná, subindo direto, cadê aqui? Rio Grande do Sul, 1.825, e Santa Catarina, cadê Santa Catarina aqui? Eu vou achar.
um segundinho só. É interessante a gente olhar para esses estados que não estava subindo, né? Estava com um número baixo, mas que uma hora ia chegar lá e eles agindo da forma errada, né? As prefeituras, o governo do estado, só poderia acontecer o que está acontecendo. São 960 casos de óbitos em Santa Catarina. Então, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná crescendo, né, a cada dia o número, e o número de casos confirmados no dia 28, foi, como você falou, foi 69.074, depois 57.837 casos de novos confirmados. Resumindo, Maurício, tá difícil, né? Quando a gente olha para o mundo, vou te dar os números do mundo aqui, que faz um tempinho que eu não passo, são 17.631.804 casos para 679.675 óbitos. 600, são quase 700 mil casos de óbitos no mundo, né? Faz um tempo já, a gente nas últimas lives eu nem passei o número do mundo, e na realidade a gente está sofrendo as consequências da forma com que os governos resolveram abrir suas economias sem pensar na realidade, no resultado que teria com a abertura. Hoje o que nós colhemos é fruto do que nós plantamos há 3 meses atrás. E infelizmente os nossos governantes, eles estão pensando na economia. Os Estados Unidos teve uma queda lá de 30%, que não é 30%, né? Eu estava vendo, ele fala 30%, mas é 30% sobre o outro mês. De qualquer forma, a maior queda da história, dá quase 15% no semestre, né? No trimestre de queda, é muita coisa. Eles falaram 30% sobre o trimestre passado, que dá, na realidade, uma loucura, né? É muita coisa a queda na economia. Só que totalmente previsível, porque nos Estados Unidos, aliás, nós estamos fazendo o que os Estados Unidos fez. Demorou para chegar nos Estados Unidos a pandemia e eles acharam que ele estava livre do caso. E é o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Todos os países que achavam que estavam livres é os que mais crescem no momento. A Índia demorou para se fechar, o Brasil não se fechou e depois está abrindo antes da hora, né? Nem chegou a fechar o Brasil. Os Estados Unidos não fechou e aí isso acaba acontecendo. Na realidade, eles colocaram, e aí entra no número de mortes, num caso que a gente está falando aqui, que 12% dos mortos nas capitais não eram das capitais. Então, quando eles fizeram a soma, agora é a hora, Maurício, das contas, né? Os entendidos, os médicos, os cientistas, os agentes públicos que se debruçam sobre os casos confirmados, eles conseguem olhar bem o que está acontecendo. Era uma coisa que a gente falava aqui, que os casos de mortes aqui, na realidade, estavam sendo computados nas capitais, e às vezes nem é da capital, porque o cara corre para a cidade para ter um tratamento melhor. Então vai para as capitais. Tanto no interior do Brasil, que não tinha leitos preparados, né, para intubação, todo caso no interior vinha para as capitais. Então, quando morria, o número da capital no primeiro momento fica alto, quando o hospital não notifica as cidades do interior. Quando notifica, a realidade aparece de uma forma mais diferenciada. Taboão da Serra e São Paulo está interligado, os números foram sendo separados, mas na entrevista do nosso prefeito aqui, ele até falou que poderia esconder os números de São Paulo, né? E aí ele ficaria com o número baixo aqui em Taboão. Ele deu a dica que não ia fazer isso, estava fazendo da forma correta, como se estivesse fazendo uma bondade para a população de Taboão da Serra, né? Na realidade, ele está fazendo o que a lei manda, contar os mortos de cidadãos de Taboão da Serra, né? Exatamente. Tio Machado, aproveitar aqui, já que eu falei de uma pesquisa, né? A pesquisa do índice de vulnerabilidade das cidades relacionada à Covid-19, a fonte dessa pesquisa é a Fundação Perseu Abramo, fez um trabalho em todo o Brasil, entendeu? Eu botei aqui na tela para falar desse ponto, porque Taboão da Serra ficou em segundo lugar no Brasil, como a cidade que está no maior índice de vulnerabilidade, né, da disseminação do coronavírus, e a cidade do Rio de Janeiro é a segunda. Aí na região aqui, na nossa região, da Sudoeste, a gente tem Carapicuíba, que é a terceira, que é uma cidade também de 400 mil habitantes, né, muitas áreas carentes.
Temos também Osasco, em sétimo lugar. São essas aqui da nossa região. Taboão, para a nossa região, é a primeira. Para o Brasil é a segunda. E Carapicuíba, terceira. E Osasco, sétima. Entre as 30 maiores, São João do Rio, do Meriti, Taboão e Carapicuíba estão aí entre as três, né? Então, isso mostra a carência do município relacionada a várias coisas sobre infraestrutura urbana e tal, né? Então, encerrando esse assunto aí da minha parte, eu acho que nós continuamos aí, a gente dos progressistas, dos companheiros, né? A gente continua com um bom exemplo de administração que colocou um plano para valer na cidade, que é o companheiro Edinho Silva de Araraquara. Ninguém conseguiu ainda passar dos índices de Araraquara relacionado ao programa de prevenção da cidade para o combate à Covid-19. Então, estamos de parabéns. De parabéns e como sempre o PT sendo vanguarda, né? Veja, Maurício, às vezes as pessoas me perguntam, Machado, mas o que o Bolsonaro poderia ter feito de diferente? Falo, olha, o que ele deveria ter feito diferente, ele deveria ter copiado o prefeito do PT de Araraquara e falado, no Brasil inteiro tem que se fazer isso. Pronto. Ele teria copiado um governo do PT, como o governo do PT não sabia o que fazer, porque ninguém sabia, ele falou, vou fazer tudo que deu certo na Europa, que há 3, 4 meses atrás estava chegando lá e eles fizeram desse jeito aqui, ó. As cidades que fizeram desse jeito tiveram um ótimo desempenho, teve menos morte. E ele fez na cidade o que o Bolsonaro deveria ter colocado como regra para o Brasil inteiro. Aí hoje as cidades que não tivessem seguido o que o Bolsonaro falou, a gente estaria fazendo a coisa errada. Então teria todos os partidos de esquerda tentando fazer a coisa certa, como aconteceu com, por exemplo, a cidade de Araraquara, mas tem o Kiko aqui, né? De Franco da Rocha, que está aqui do nosso lado, que também é exemplo de como se deve ser feito o atendimento à população. Então, assim, se Taboão ficou dentro da média ruim, como São Paulo, como o estado inteiro está, como o Brasil ficou, a gente tem exemplos no mundo da coisa certa sendo feita e temos exemplos de cidades administradas pelo PT que deram o exemplo correto. E não é que eles eram adivinhões, eles seguiram o que a China fez, sem poder fazer o que se fazia na China, mas eles fizeram o que cidades europeias demoradamente fizeram ou se anteciparam e fizeram da forma correta. Ou seja, quem tiver dúvida de que se o Bolsonaro deveria, eu vejo pessoas, não, mas o Bolsonaro não pôde, o STF proibiu. Não. O STF falou que eles poderiam determinar regras e todo o Brasil teria que seguir, porém cada prefeito teria como fazer mais do que o que ele propôs. Nunca Sim. menos. Ou seja, se ele propôs... Você entendeu? Uma coisa boa, os prefeitos teriam obrigação de seguir. Infelizmente, ele propôs que não se fizesse nada. E aí, os prefeitos tiveram que divergir dele, entrar na justiça e fazer. Né? O Edinho foi manchete no Brasil inteiro há 4 meses atrás por ter feito o que na Europa se considerava o certo. Machado, é uma indignidade. O Ministério da Saúde no Brasil está sendo ocupado por militares que não são da área. E estamos aí, vai para 90 dias sem ministro da Saúde, no meio de uma pandemia. Então, tudo que não se deve fazer, o governo federal tem feito para contribuir a causar mais mortes nas pessoas, né? Então, a gente precisa estar sempre batendo nessa tecla, porque se ele tem um comportamento exemplar como presidente, e pelo cargo ele é observado, se ele coloca toda a equipe de especialistas e o Ministério com comando, o Ministro da Saúde, coordenando nacionalmente o combate à pandemia, não teríamos 90 mil mortes. Poderia ter morto, mas não nesse nível. Então é uma vergonha, uma indignidade, e está sujando mais ainda
essa instituição aí dos militares, ocupando esse governo desse jeito e dando o pior exemplo dessa parte. É E sem um dizer, absurdo. viu, que o quadro de infectados tem aí, a gente vai falar 204 óbitos aqui em Taboão da Serra, a gente vai falar dos 91.377 óbitos que já houve até hoje no Brasil de Covid. Enquanto eles negam a situação de que o Covid mata tanta gente, eles vêm falar que tem gente sendo morto de ataque cardíaco e estão colocando como Covid. O Bolsonaro declarou que está com a infecção pulmonar e que essa infecção pulmonar não é do Covid. Quer dizer, ele pode falar pelo médico dele, o médico dele fala o que nem um cientista, nem um médico consegue descartar qualquer possibilidade de que alguém tenha tido o vírus, está curado eternamente, está curado definitivamente, porque na realidade o pulmão fica abalado e outros órgãos do corpo da pessoa fica abalado após ela ter, no caso, o Covid. E infelizmente até o presidente da República declara que está com uma infecção pulmonar, continua em tratamento, ótimo que ele continue em tratamento, a gente quer ele vivo para sofrer as consequências da palhaçada que ele está fazendo no Brasil, mas infelizmente vendendo a imagem de que não, que cloroquina me sarou e que eu sou bom e que os médicos e os cientistas é que estão errados. Fica bem difícil, né? Agora, Maurício, eu vou mudar de assunto aqui, que a gente já está com 21 minutos. Vou pedir para o pessoal compartilhar essa live para que mais amigos possam ver. Avisar que eu coloco no YouTube. Assim que termina a live, ela vai para o meu canal do YouTube. A gente compartilha por lá também. Pedir para todo mundo compartilhar, porque assim atinge mais pessoas, mais amigos da gente vai conseguir ver esse bate-papo da gente sobre Taboão, São Paulo, Brasil e o mundo, né, Com certeza. Maurício? E infelizmente a gente está aqui com um caso. Mandar um abraço pro José Alves, mandar um abraço para todos os pré-candidatos do PT aí que estão na luta aí por colocar o seu nome à disposição do partido. Então já estão aí na correria de contatar os amigos e avisar que precisam do apoio interno, né? Então, para ser confirmado o candidato mesmo, então a nossa pré-candidatura está aí na rua. Mas mandar um abraço para todo mundo, pedir o compartilhamento e avisar o pessoal que a live de hoje do PT na sua casa foi transferida para segunda-feira. A entrevista do Jair Cardoso com Marcelo Mendes e o nosso pré-candidato a prefeito, professor Oderlan, não vai ser hoje. Por motivos de saúde, ele tinha uns exames para fazer, não ia estar bem para fazer a live, a gente precisou transferir aí de última hora. Fica para terça-feira, às 18h30, já está confirmado. Jair, terça-feira, Jair. Esperou um pouquinho, agora vai esperar mais uma semaninha aí. Na realidade, de uma semana. Era para ter sido na terça, né? Foi para outra terça. Estamos juntos, né, Maurício? Agora, para mudar de assunto aqui, meu querido, para passar para o tema aí, pandemia, Covid, uma grande onda. Eu comecei a ler um negócio aqui e mudei. Só para finalizar, a OMS já avisou que essa pandemia não é sazonal. Ou seja, não é uma gripe, não é uma pandemia sazonal. Ela veio e vai ficar. A gente tem que entender que não é como uma gripe sazonal que vai embora, não. Que a ideia, pelos que os cientistas apontam, ela vai se manter na sociedade mundial por muitos anos, mesmo que se descubra a vacina. Porque exatamente por isso que a gente estava falando da questão do Moro aí, do Bozo, né? Da infecção pulmonar. Você vai ter consequências em toda a sociedade, em todas essas milhões de pessoas que se contaminaram, né? A gente não sabe o que vai acontecer ainda, né? Infelizmente, o problema é grave. Mas ia mudar para o tema, como eu te falei aí que você propôs, que era o desemprego, né? Por favor, fique à vontade para delimitar os dados aí, a pesquisa que você comentou. Pelo que você falou aí da OMS, né? Então a máscara vai ser igual relógio ou celular, né? Não pode sair de casa sem, né?
Sim, olha, Maurício, na realidade nunca mais seremos os mesmos. Uma outra informação hoje, eu acho que é do Ministério da Saúde, é que o número de pessoas com gripe diminuiu no Brasil nesse primeiro semestre. E diminuiu porque as famílias passaram a usar a máscara. Você mostrou a sua. Tirei a minha palavra, não está aqui por perto, não, está ali. Na realidade, o número de pessoas que passou a se tratar qualquer gripe, a pessoa tapava da família inteira. Então ela fica no seu quarto isolado, ela já não se alimenta, não bebe água no mesmo copo, aquela corridinha na pia, beber, meu filho bebeu essa aguinha aqui, eu vou beber no copo dele para não lavar copo. Acabou, É, todo mundo hoje se aprendeu a higiene dentro da própria casa. Porque normalmente, dentro da própria casa, sua esposa toma um café, você usa o mesmo copo. é verdade. Isso é normal. É o meu filho. Não, meu filho não tem problema, eu vou tomar água no copo dele. Só que a gripe que ele estava no início, às vezes ele estava com a gripe, que agora a gente aprendeu que o sintoma da gripe pode nem aparecer e você está transmitindo a gripe, né? E isso a gente aprendeu, nunca mais seremos os mesmos. Com a palavra, querido. Então, querido Machado, eu queria passar aqui para nós e para as pessoas que nos acompanham, né? Eu ando fazendo pesquisa, vendo números, conjunturas, até para passar informações aos companheiros, ao partido, aos amigos que pedem às vezes informação, né? Com muita modéstia, com muita humildade, pesquisa, né? Então, essa semana eu recebo e-mail do blog Cidadania e Cultura. É do professor Fernando Nogueira da Costa, ele é professor titular da Unicamp, né? E ele apresentou um estudo da Fundação Getúlio Vargas, IBRE, que trata sobre as mudanças administrativas e operacionais devido à pandemia no sistema de produção nosso, né? Então, diz lá que em todos os setores da economia, né, quase 90% das empresas alteraram o modo de operação durante a pandemia. E aí tem os setores, né, o setor de indústria de transformação, serviços, varejo e setor da construção. Na indústria da transformação, promoveu alguma alteração em 93%. Home office nas atividades administrativas passou para 94%. Nas atividades operacionais, quase 7%. E criação de novos produtos, 19%, com home office. Esse no setor da transformação. E encontraram novos meios de venda de serviço em 35% dessas mudanças nas empresas. Então, o que aconteceu? Aumentou nesse novo sistema, né? Aumentou a inovação das empresas, pesquisas, para encontrar novos meios de expandir os negócios, assim, vender, né? Não que tenha vendido mais, é que parou de vender e teve que achar meios de voltar a trabalhar, vender, achar uma forma. E encontrar em 35% dos casos. No serviço, teve 88% também de mudanças, né? 83% das atividades em home office, que é bastante, né? E atividades operacionais, 30% no serviço também passou para ser home office. Só na construção, no setor da construção, o operacional teve pouca mudança, né? 11% só nessa questão da forma de trabalho, né? Porque a construção é uma coisa mais pesada, né? A indústria da construção é mais pesada, imóveis e tal. E o varejo também teve mudança, 76%, que alguma mudança aconteceu nesse setor e 66% passou a trabalhar de forma de home office. Então,
Esses números, né, mostram o seguinte, que é um novo jeito agora de trabalhar em todo o setor da economia, né? Transformação, serviço, varejo, indústria e construção civil. E eu acho que a situação que preocupa, viu, Machado, é a seguinte: 47% dessas mudanças, os gestores, administradores dessas empresas, no caso do setor de transformação, dizem que vai continuar. Entendeu? Em 47% das mudanças vão continuar depois da pandemia. No serviço, 51% das alterações vão continuar depois da pandemia. E no setor da construção, 36% das mudanças que ocorreram vão continuar depois da pandemia. O que isso significa? Significa que vamos voltar a ter ou aumentar um desemprego estrutural, vai ter que achar novas formas de trabalho, ou vai ter que entrar em pauta aí aquele projeto da renda básica geral, porque vai ter um contingente de pessoas que não vão ter ocupação nos nossos atuais setores de produção, porque vai sobrar. Entendeu? E assim, ainda vai ter um efeito na indústria dos escritórios, né, que a gente encontra aí, né, nessas avenidas que se aluga salas, né, off center. Isso aí vai diminuir também, porque já estão começando a agregar esse trabalho de home office diretamente. Então, em vez de a empresa alugar um escritório para acomodar um profissional lá, ou algo parecido, ele vai fazer em casa. Então, vai ter também essa quebra de demanda nesse mercado de locação de salas e tal. Queria que você desse o pitaco aí nesses números. Não, veja, eu estou no mercado imobiliário, Maurício, há 22 anos, né? Desde 1998. Então eu peguei o mercado em 98 em baixa e eu vi a explosão dele na rampa com a modificação da Constituição, o lançamento do SFI em 2004, né? A modificação que o Lula fez no mercado imobiliário. E só uma modificação na lei fez com que mais pessoas pudessem fazer a compra do seu primeiro imóvel pelo SFI, que é um sistema financeiro de imobiliário, onde o processo de recuperação do imóvel pelos bancos acaba sendo mais rápido. E uma simples modificação como essa, a gente saiu de 3 bilhões por ano, o valor, 3 bilhões e meio, que no governo Fernando Henrique, em média, né, de 2008 de 98 a 2002, 3 bilhões e meio por ano, para 140 bilhões por ano no crédito imobiliário. Isto na área que você falou, construção civil. A diferença era muito grande. Só que de 2015 para cá, isso já desceu ladeira abaixo, já está em menos de 40 bilhões ano no setor imobiliário, por exemplo. Infelizmente, além dessa situação do desemprego que aconteceu na área imobiliária, que as grandes empresas, as construtoras tiveram que dar um break de arrumação para o mercado imobiliário, existe essa situação que você falou do desemprego na área que vai acontecer com o enxugamento da máquina. Hoje, a área imobiliária, né, no caso as construtoras, elas diminuíram muito os seus quadros de engenheiros, então o desemprego de engenheiros é muito grande. Terceirizaram o máximo que eles podem em toda essa área de engenharia e na área administrativa e contabilidade. Esses 4 setores que a indústria, no caso o setor imobiliário, usa em um número grande de contratados, ela diminuiu bastante para trabalhar em home office e terceirizado. Hoje até quarteirizado, né? Já tem aí o quarto setor funcionando
porque é o contratado, né, que contrata um quarto. Ou seja, nós não estamos mais na terceirização do passado, a gente está na quartização da economia. E, infelizmente, dentro desses números que você falou, esses 6 meses foi 1,2 milhões de empregos formais, empregos com carteira assinada a menos. Hoje, infelizmente, nos últimos 6 meses, está sendo jogado também isso para cima da pandemia, viu, Maurício? Mas o Bolsonaro fez um freio de arrumação na lei trabalhista lá em 2017, que ele votou a favor. O presidente era o Temer, mas ele votou a favor, então é pauta do Bolsonaro, pauta da direita que assumiu o poder em 2016 depois do golpe e veio passando o rolo compressor sobre toda a economia brasileira e os empregos já vinham em declínio. Então eles estão alegres e culpando a pandemia. Mas essa lógica de emprego informal, terceirização e principalmente entrou a pandemia, o Bolsonaro colocou uma regra, Maurício, que é assim: demita seu funcionário com 20 anos de casa, porque você ia pagar 50% de multa no fundo de garantia. Se você demitir agora durante a pandemia, você vai ser um cara inteligente, porque eu vou tirar os meus 10% que eu pego pro governo e vou tirar os meus 20% da multa. Ou seja, o cara tem lá 10 anos de carteira, vai ser demitido e vai receber 20% de multa. Meu querido, é um incentivo à demissão. Então, o empresário que não demitiu o seu funcionário, que no momento ele está fazendo um bem para o bolso dele, ele não está fazendo um mal para o Brasil. Ele tá fazendo, aliás, ele não vê que ele está fazendo um mal para o Brasil, ele faz o mal e tem uma recompensa por fazer o mal. E essa regrinha foi colocado no plano do Bolsonaro em março, quando ele assinou a lei lá, ele colocou as regras de tirar os 10% para o empresário poder demitir. Enquanto na Europa e mesmo nos Estados Unidos eles criaram regras para o empresário não demitir, aqui no Brasil eles fizeram o contrário. Olha, demita seu funcionário porque a gente entende a sua situação. Aí a gente volta no Guedes lá, né? Eu tô dando um abraço e colocando uma dinamite, que ele fala, não, uma granada no bolso do trabalhador. O outro ministro falou, enquanto eles estão pensando em pandemia, vamos passar a boiada. Ou seja, eles estão fazendo ao que se proporam, né? Apenas 27% dos setores, das companhias, não vão manter alterações aí depois da pandemia. Vai voltar o que era antes, entendeu? E assim, tem alguns setores que praticamente não vão ter loja física depois dessa pandemia. O setor de informática e produtos eletrônicos já está vendendo 75% via internet. Né? O setor de informação e serviço também, informação e comunicação, 72%. Então, tem alguns setores, supermercados, calçado, vestiário, também aumentou muito a venda por delivery, 41% já é pela internet. Então, na verdade, o que vai acontecer? Vai ter um crescimento do setor de logística de entregas e vai diminuir aqueles gigantes galpões que a gente vê por aí, tipo Açaí, Carrefour, aqueles lojão. Pelo que a gente tem acompanhado aqui nessas pesquisas, esses grandes hipermercados vão diminuir, na verdade, esse tamanho de loja, que vai ser o serviço de delivery, de entrega, a logística vai ser muito grande, né? E quando isso acontece, evidentemente que vai gerar um saldo de desemprego, porque nem todo mundo vai ser suportado pelo setor de logística, né? Até porque são funções diferentes. Então, e assim, para a gente ir encerrando depois outra live a gente pode até falar mais sobre esse caso, é uma tendência mundial. Só está sendo antecipado por conta da pandemia. Mas é uma tendência mundial essa situação aí da internet, né, está interferindo diretamente aí, né, porque tem a ver com a indústria da tecnologia
e também do aumento do lucro, porque os donos dos meios de produção vão continuar produzindo para vender, mas vão utilizar menos trabalhadores e vão ter menos custos de estabelecimento e tal, porque só vai ter o estabelecimento de distribuição. Então é uma tendência perigosa. Só um governo progressista pode arrumar solução para tirar o povo do desespero futuro aí do desemprego e tal, né? E renda básica já. Foi antecipado, né? Foi antecipado, viu, Maurício? Foi antecipado uma agenda que seria para o futuro. Com a pandemia foi antecipada essa situação de se trabalhar em casa. E como o Lula disse, o Lula sempre na frente, ele falou: voltamos 100 anos atrás. As costureiras já estão trabalhando em suas casas para as grandes Novamente. empresas, para as grandes empresas lucrarem com o seu trabalho escravo, sem direitos, sem hora extra, sem direito a nada. Então, na realidade, infelizmente, o trabalhador no mundo teve perdas nesse momento. Mas, Maurício, a gente já está aí com 41 minutos, a gente tinha combinado em fazer hoje 30 minutos. Vou te chamar aí para fazer as considerações finais. E segunda-feira a gente bate um papo novamente, já vai pensando nas pautas aí para a gente avisar os colegas. E amigos, por favor, agradecer a Vitória Ramos aí que entrou e mandou uma boa tarde pra gente. Ao Jair Cardoso falando aqui, ó, terça-feira estaremos juntos do PT na sua casa. É isso aí, Jair. Estamos ansiosos por escutar o ex-vereador de Taboão da Serra, futuro vereador de Taboão da Serra. Contamos com você lá, Jair. O Luiz Amora, o José Bonfim, a todos os amigos aí que participaram da live, o João Marcelo, o Pablo, o Noel, que está sempre aí me escutando aqui, depois comenta a live. Então, Noel, um abraço bem grande para você. A Judite, que hoje prometeu que ia assistir inteirinha. Vamos ver, Judite, um grande abraço, beijão para você. A Isabel, mandar um abraço também para a Thelma, que sempre dá uma olhada. Para a Elza, né, também. Bom, um abraço a todos os amigos aí que sempre estão nos acompanhando. Mas vai a palavra aí para você, meu Maurício. Últimas considerações. Se lembrar de alguma coisa aí, pode mandar bala. Não, quero agradecer mais uma vez esse momento da gente bater o papo aqui, trazer informação, aprender um pouquinho, né, dividir com os companheiros de informação. Eu acho muito salutar essa informação que você dá toda tarde relacionada ao Covid no município. E a gente vai trazendo mais coisas para nos complementar nesse bate-papo, né? Agradecer sempre os companheiros que nos prestigiam, que compartilham, que cuidam. Eu acho que quando se faz isso, todos nós estamos sendo beneficiados de alguma forma, né? E aproveitar e agradecer a todos os companheiros aí que estão nos assistindo, prestigiando, e também colocar o nome aí para a batalha que vamos ter aí em 2020. Eu fico muito feliz e com esperança aí ver aí o companheiro Jair Cardoso de volta à batalha para nos ajudar e trazer bons projetos aí para a cidade. Muito obrigado mesmo, valeu e boa tarde ainda aí para companheiros e companheiras. Bacana. Bom, para finalizar aqui, eu vou só citar novamente aqui para falar que não falei o nome dos pré-candidatos do PT em 2020. Pré-candidato a prefeito, professor Oderlan. Os pré-candidatos a vereador de Taboão da Serra, pelo PT do Taboão, que colocaram seus nomes à disposição e já estão aí divulgando a pré-candidatura para confirmar até 15 de setembro, né, Maurício? Maurício Lourenço, Machado, Dirceu, Idália, Cicota, Evânia, Vitória, Travassos, Pablo Robert, Ginha, Cláudia, né, Dinha, José Alves Bonfim, Osmarina, Luiz Amora, Jair Cardoso, Sérgio Ribeiro, Thelma, Elza e Leni. Por enquanto esses... Sérgio? Silva. Sérgio Silva. Eu marquei Ribeiro, não sei porquê. Acho que eu tava querendo ver a live do Sérgio Ribeiro agora. Amigos, entra lá na live do Sérgio Ribeiro e vamos assistir junto lá. Na realidade, a gente tem esse compromisso aí, né, Maurício? Até mais, aos amigos, fica a dica aí. Entra lá na live do Sérgio Ribeiro para
bater um papo e ver as novidades que estão acontecendo na nossa região também. Um abraço, Maurício. Até mais. Obrigado pela presença, querido. Tamo junto.